Olá, galerinha do quinto ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula onde nós nos aprofundaremos em características para descobrirmos informações verdadeiras ou falsas. Será que quando você recebe uma mensagem no seu celular, você já sabe identificar? Essa não é a primeira aula sobre o assunto, mas é mais uma aula de aprofundamento. E, logicamente, eu não estou sozinha, estou muitíssimo bem acompanhada pela Raíssa, lá do time de Libras. Tudo bem, Raíssa? Muito bem-vinda à nossa aula, muito obrigada por abrilhantá-la e torná-la mais acessível para muito mais pessoas. Vamos começar, então, com o título da nossa aula. Verdadeiro ou falso? Parte 1. É sinal que ela já tem um desdobramento. Nesta aula, leremos sobre dois fatos em diferentes portadores. Depois, pensaremos sobre qual deles pode ser verdadeiro. Para isso, essa aula é composta de duas partes, 1 e 2. Assim, detalharemos melhor o que é verdadeiro ou falso, ou seja, se é fato ou se é fake. Só para refrescarmos a nossa memória. Quando nós falamos nesses dois termos, fato ou fake, referente à veracidade ou à verdade de um texto, nós temos características bem claras. E aí vem cá, Nolinho, ó. Não podemos esquecer de uma coisa principal. Ter a fonte da informação. Quando eu tenho uma fonte oficial, eu realmente consigo, provar se aquela informação é real, ela é verdadeira, se ela é verídica. Isso já nos ajuda a pensar no fato. Mas também tem pegadinhas, tem que tomar cuidado, porque às vezes erros no texto nos apontam que aquilo ali não tem nada de verdade. Pode ser uma notícia inventada a partir de uma coisa real. Isso também pode acontecer. É o que nós veremos já já. E, logicamente, não posso esquecer do mural para os nossos amigos professores com as habilidades desta aula e também sugestões de aprofundamento. Para começo de conversa, você sabia que fake news é uma notícia falsa sobre alguma coisa? Se você ler uma notícia verdadeira, em fonte confiável, chamamos de fato. Por isso, nossa aula é intitulada Verdadeiro ou Falso? Ou seja, exploraremos se é fato ou se é fake. Vamos imaginar que você é uma pessoa muito interessada em animais, especialmente em besouros. Olha aqui a imagenzinha dos besouros. Você tem livros sobre o assunto. Assina uma revista digital de ciências para acompanhar as novas descobertas e coleciona fotos incríveis destes insetos. Sabendo disso, 2 de seus colegas leram algo a respeito do assunto e se lembraram de você, encaminhando o que descobriram. Na sua opinião, agora aqui é a sua vez, todas as informações que recebemos são confiáveis? Por quê? Este é aquele momento em que para tudo, pode parar a aula, e aí os professores vão sentar com essa galerinha e vocês vão pensar nessa questão. Porque nós gostamos de um assunto, geralmente os nossos amigos veem qualquer tema relacionado e mandam para a gente. Mas será que tudo que a gente recebe é confiável? Por quê? Reflitam, registrem algumas conclusões de vocês e depois vocês vão compartilhar no final desta aula para saber se vocês estão realmente entendendo aí essa missão, se é verdadeiro
ou falso. Então vamos lá. Leitura e reflexão. Leia a mensagem que um de seus amigos mandou sobre as novas espécies descobertas. Aqui lembrando, né, vamos imaginar que gostamos de besouros. Gente, temos a imagem de um aparelho celular com uma mensagem que foi nos enviada de uma coisa que a gente gosta. Oráculo, eu vou pôr ela em tamanho maior, pode deixar. Tcharam! Agora tá grande. A mensagem é a seguinte: besouros descobertos na Austrália recebem nomes de pokémons por causa das suas características físicas. 3 novas espécies de besouros foram descobertas na Austrália. Os besouros têm características parecidas com as aves lendárias de Pokémon e, por isso, receberam os nomes de Bimburrum articuno, Bimburrum moltres e Bimburrum zapdos. O mais interessante dessa história toda é que cada uma das novas espécies parece ter poderes especiais. Esse 5.18 aqui é o horário que a mensagem foi enviada, certo? O que vocês acham? Só olhando assim, deixa eu apagar toda a tinta. Será que isso é verdadeiro? Essa mensagem é verdadeira? Uma das características que nós já vimos em outras aulas sobre o assunto, eu não finalizo com fonte, ó. Está sem fonte. Aqui é a nossa grande dica. Mas essa pode ser uma pegadinha. Dá uma olhada na próxima. Leitura e compreensão de texto. Leia, em parceria com seus colegas, um e-mail que você recebeu de um colega com uma notícia sobre as novas espécies de besouro. Essa mensagem inicial, imagina que um amigo seu, no caso aqui, todos nós recebemos a mensagem do Marcos. E o Marcos diz o seguinte: assunto, li e lembrei de você. Antônia, li uma notícia ontem e lembrei de você. Vou copiá-la aqui no e-mail. Mas, se quiser, vá ao Jornal do Joca, que você encontra mais informações a respeito. Até amanhã na escola, Marcos. Gente, já no e-mail, antes de eu abrir a notícia, o conteúdo, já foi indicado uma fonte. Certo? Então, e olha, esse amigo é bem legal, porque ele dá essa fonte para que a gente possa verificar essa veracidade. E é o seguinte: Ciência e Tecnologia, 23 de março de 2021. Digamos que essa é a seção do jornal e essa é a data em que foi publicada. Besouros descobertos na Austrália recebem nomes de pokémons. Em janeiro de 2021, foi publicado um estudo na versão online da revista científica The Canadian Entomologist, mostrando que 3 novas espécies de besouros encontradas na Austrália foram batizadas em homenagem a pokémons. Os pesquisadores Darren Pollock e Yu Yacial são grandes fãs da saga e, como descobriram os besouros, ganharam o direito de escolher os nomes. Eles lembraram que Articuno, Moltres e Zapdos são 3 pokémons raros de encontrar nos jogos de videogame. Por isso, fizeram a brincadeira com a dificuldade em encontrar novas espécies. Os nomes oficiais são Bimburrum articuno, Bimburrum moltres e Bimburrum zapdos, respectivamente. Articuno, moltres e zapdos. Já temos planos de descrever mais novas espécies dessa classe que apareceram depois de terminarmos o documento. Talvez com mais nomes pokémons, disse Yacial em entrevista ao site
da Universidade Eastern, New México. Curiosamente, Satoshi Tajiri, criador de Pokémon, pensou em um jogo em que é possível andar pelo mundo procurando monstrinhos, justamente porque tinha o costume de colecionar insetos na infância. E aqui eu tenho a fonte destacada, Jornal do Joca. Gente, coisas a observarmos. Eu vou depois explicar mostrando no slide, mas por enquanto, vem cá, ó. O que a gente tem de detalhes ali? Eu destaquei algumas partes que nos indicam que essa última notícia, ela é verdadeira. Primeiro, a gente tem a fonte, o Jornal do Joca. Segundo, nós temos os pesquisadores dando o seu depoimento, nós temos a publicação dessa pesquisa. Então, todas as explicações são dadas no texto, não nos deixa faltar informações. Então, tudo isso nos indica que é fato. Mas, lembra a primeira que nós recebemos lá no celular? Vocês vão falar, professora, mas está falando da mesma coisa, só que não. Porque a primeira mensagem, ela falta informações. Não é por ela ser pequena, é porque ela falta informações principais. E recordando, uma delas é a fonte. Eu vou deixar para vocês, lá na segunda parte desta aula, tem todos os detalhes em cada um dos textos para vocês verificarem. E aí, será que lá naquela primeira pergunta vocês conseguiram acertar? Que para saber se uma fonte é confiável, ela tem que ter o dado de uma informação, de uma fonte oficial? Será que você acertou? Então, uma sugestão de atividade para vocês. Qual dessas informações é um fato ou é um fake? Por quê? Com relação aos textos, lógico, praticamente eu já cantei a resposta, né? Mas eu quero que vocês justifiquem esses trechos que nós lemos e comprovem as suas explicações. Com base em tudo que já estudamos sobre esses formatos, anote o seu palpite para nos aprofundarmos mais um pouquinho na parte 2 desta aula. Mural da nossa galerinha com a dica para vocês relerem os textos e fazerem os grifos do que vocês acham que indicam as pistas do que é fato ou fake. O que aprendemos hoje? Fizemos a leitura e a análise de notícia, explorando a sua veracidade. E, lógico, a nossa telinha de avaliação, que é a sua participação direta na construção das nossas aulas. Gente, muito obrigada por essa companhia de sempre. Eu espero que vocês acompanhem as próximas aulas. Então, até lá. Tchau, tchau.